Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. A polícia prendeu o caminhoneiro que provocou o acidente que deixou ao menos 12 estudantes mortos no interior de São Paulo. O motorista alegou ter perdido o controle da direção. O acidente aconteceu num trecho da rodovia que é de pista simples. Os corpos dos estudantes começaram a ser liberados pelo Instituto Médico Legal durante a tarde. Esdras veio reconhecer o corpo da filha, Lívia Tavares, de 23 anos, que cursava enfermagem. Assim falava, não dá um pingo de trabalho, educada, trabalhadora, estudiosa. Aí veio essa triste notícia para nós. O acidente aconteceu entre as cidades de Nuporanga e São José da Bela Vista, a 400 quilômetros da capital. O ônibus levava 29 universitários quando foi atingido na lateral por um caminhão. Eu vi só o caminhão jogando pra cima da gente. Nisso que ele jogou, eu só consegui segurar na barra do corrimão e segurar meu corpo para não ter um perigo para eu quebrar o pescoço, algo do tipo. 12 jovens morreram. Todos tinham entre 17 e 26 anos de idade. Outros 17 estudantes e o motorista do ônibus ficaram feridos. Logo depois do acidente, o motorista do caminhão tentou fugir. Ele chegou a se esconder num canavial e foi encontrado pelos policiais com ferimentos. O homem está internado sob escolta e vai ser preso preventivamente quando receber alta. O teste do bafômetro deu negativo. Ele apresentava um ferimento na testa, né, bem na fronte, e manteve contato com o advogado negociou a rendição dele. E no fim das contas, eu entendi que foi para fugir da responsabilidade penal e civil, que agora ele vai responder por isso. Evandro Rogério Leite alegou ter perdido o controle da direção. A velocidade que eu estava 40, 60 por hora, aí deu aquela coisada e eu saí para fora. Se vê que eu saí para fora, eu me perdi. O ônibus estava com a documentação em dia. A empresa responsável pelo caminhão disse que presta auxílio às famílias. O motorista é investigado por homicídio culposo, lesão corporal e omissão de socorro. Os alunos estudavam numa universidade do município de Franca e voltavam para casa em São Joaquim da Barra. Para muitos, era a primeira semana de aula. A colisão foi na estrada de pista simples Valdir Canevari. O trecho é utilizado como alternativa à rodovia Fábio Talarico, interditada há 4 meses por causa de rachaduras numa ponte. O Departamento de Estradas de Rodagem afirmou que as obras vão começar no mês que vem. O governador Tarcísio de Freitas disse que vai acompanhar de perto as investigações. O velório coletivo está marcado para amanhã num clube de São Joaquim da Barra. Ex-presidente Jair Bolsonaro volta a criticar denúncias sobre suposta tentativa de golpe de Estado. Segundo os iluminados, é o ataque à urna eletrônica. No Rio de Janeiro, o presidente Lula diz que está com ótima saúde. Que o Lulinha está melhor aos 79 do que quando ele tinha 50. Depois de suspender o Plano Safra, o ministro da Fazenda anuncia medida provisória para liberar crédito a produtores rurais. Polícia conclui que mulher envenenou e matou parentes do marido no Rio Grande do Sul. Grupo terrorista Hamas diz que entregou o corpo de mãe que virou símbolo dos ataques a Israel. E no futebol, quais são as chances do Palmeiras avançar à fase decisiva do Paulistão? Oferecimento: Crédito Bradesco. Dinheiro na hora em 3 cliques pelo app. Exclusivo. Uma mulher suspeita de usar as redes sociais para aliciar crianças e adolescentes e extorquir dinheiro das vítimas foi presa em São Paulo. Segundo a investigação, ela pagava para receber material de conteúdo sexual e depois exigia dinheiro para não divulgar as imagens na internet. Policiais foram até o extremo sul da cidade, atrás do alvo da operação. Rafaela Peixoto dos Santos é suspeita de extorquir dinheiro de crianças e adolescentes. Segundo a investigação, ela armazenava pornografia infantil e criava perfis falsos em redes sociais para atrair as vítimas. Rafaela oferecia dinheiro para receber vídeos e fotos de conteúdo sexual.
Em seguida, ela exigia pagamento para não divulgar o material na internet. A gente acredita que não seja só essa pessoa. O pedófilo, ele se identifica com o outro pedófilo. Então, provavelmente outros vão cair ainda. Rafaela ainda não tem advogado. Ontem, também na Zona Sul, um homem de 56 anos foi preso em flagrante por armazenar e compartilhar pornografia infantil em grupos de mensagens. Quase 53 mil casos de exploração sexual infantil foram denunciados no ano passado. É o quarto maior número em 19 anos, quando o levantamento começou a ser feito pela central que apura crimes cibernéticos. Nós verificamos já há algum tempo uma migração de grupos que compartilham esse tipo de conteúdos para espaços mais fechados, em canais e grupos de mensagens, onde a fiscalização é mais difícil. Esta mulher, que prefere não se identificar, permitia que a filha de 10 anos usasse as redes sociais sempre com monitoramento. Ano passado, ela descobriu que a menina era assediada numa rede social. Fez uma denúncia e a polícia investiga o caso. Porque um cara velho, estranho, ver uma foto de uma criança e escrever, sabendo que é uma criança, boa intenção não tinha. Os pais, eles devem ficar atentos na mudança de comportamento da criança e evitar de deixar a criança mexer no celular tão nova ou sem o pai pegar e ver o que ela está fazendo no mundo virtual. As rodovias que cortam a Bahia registraram mais de 230 mil multas por excesso de velocidade no ano passado. Um aumento de mais de 150% em relação a 2023. Em todo o país, os acidentes aumentaram mais de 200%. A placa sinaliza o limite de velocidade. A estrada tem radar, mas sempre tem alguém acima do permitido. Este flagrante da Polícia Rodoviária Federal mostra o motorista a 182 km por hora. Quando você está viajando, o que mais tem é excesso de velocidade na pista. As marcas da imprudência estão por toda parte. Na BR-324, próximo à Feira de Santana, Sertão Baiano, o carro bateu na traseira de um caminhão e ficou destruído. O motorista sobreviveu. Esta rodovia é onde mais são cometidas as infrações por excesso de velocidade na Bahia. Não respeita a quilometragem exigida, colocando em risco a vida dele e dos outros, né? No ano passado, foram registradas mais de 233 mil infrações por excesso de velocidade nas rodovias federais na Bahia, o que representa 630 autuações por dia, um acréscimo de 150% em relação ao ano anterior. Em todo o país, os números também têm crescido. O último levantamento da Polícia Rodoviária Federal contabiliza os dados entre janeiro e dezembro de 2024 e aponta um aumento de mais de 200% em todas as estradas brasileiras em relação ao ano anterior. O excesso de velocidade reduz o tempo de reação do condutor. Então ele tem um tempo menor para poder reagir de forma adequada, o que pode causar aí, caso tenha algum choque, alguma coisa, um dano muito maior à saúde das pessoas. Nessa temporada de calor intenso, como armazenar frutas e verduras sem que elas estraguem? A geladeira é uma aliada, mas muita gente aumentou as idas à feira e ao supermercado. O que antes ficava na fruteira, como a manga e a pera, agora está na geladeira da Ana Luísa. E na hora de comprar banana, só de meia dúzia. A rotina da Ana era comprar frutas e verduras uma vez por semana, mas nesse calor ela tem ido ao sacolão dia sim, dia não. Eu tenho sempre alimentos frescos, não tão maduros para as crianças. E ainda mais nesse momento que o ar está muito seco, eu preciso hidratar, eu preciso dar sim, oferecer muitas frutas e verduras para eles. O calor, segundo esta nutricionista, acelera o amadurecimento de quase tudo. Por isso, a orientação é ficar atento aos sinais que cada produto apresenta. A banana continua o amadurecimento mesmo em casa. E nesse calor acelera muito mais, tá? Então, ó, se tiver alguma marca, arranhão, machucada, aquela partezinha preta, melhor não comprar. Para conservar as hortaliças expostas à venda, o Giliard molha as verduras várias vezes ao dia. E o tomate, para conservá-lo por mais tempo, comprar um quase maduro com outro verde pode ajudar. Se você deixar os dois juntos, deixar um junto com o outro, acaba amadurecendo. Porque o tomate, ele tem um gás que é tipo um hormônio
dos vegetais que ajuda a acelerar o amadurecimento. Tem técnica também para o quiabo. Esse furinho vai ajudar a respirar e os fungos não vão proliferar, tá? Para conservar as frutas que vende nessa banca na zona oeste de São Paulo, a Giovana está usando de 2 a 3 barras de gelo a mais todos os dias. Uma fica aqui na frente, olha só, apoiando os saquinhos de melancia, os potes com salada de fruta, tem pedaços de gelo em cima dos potes também, e o restante fica aqui dentro dessa caixa de gelo, onde tem mais frutas e também açaí. Estava no seu orçamento gastar mais com gelo nesse calorão? Não, a gente não estava esperando. Mas que bom que veio, né? Que ajuda mais nas vendas. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio da rede social Rumble no Brasil. Para o ministro, a plataforma descumpriu ordens judiciais e instituiu um ambiente de terra sem lei nas redes sociais. O ministro também determinou que a plataforma só poderá voltar ao ar depois de indicar um representante legal no Brasil e de cumprir todas as decisões, incluindo o pagamento de multas. A Rumble se juntou a empresas de Donald Trump numa ação na Justiça dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes por suposta violação da soberania americana. Novos trechos da delação de Mauro Cid revelam uma suposta pressão do ex-presidente Jair Bolsonaro na tentativa de comprovar fraude nas urnas. Luiz Fara Monteiro chega agora direto de Brasília. Oi, Fara, boa noite. Oi, Cris, boa noite para você, para o Celso e para todos que acompanham o Jornal da Record. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro afirmou em delação premiada que o ex-presidente pressionou as Forças Armadas para ter um relatório que indicasse fraude na eleição de 2022. Hoje, Bolsonaro voltou a criticar a denúncia em que é acusado de tramar um golpe de Estado. O tenente-coronel afirmou que houve pressão ao general Paulo Sérgio Nogueira, então ministro da Defesa, para indicar fraude na eleição presidencial de 2022. O tema foi abordado pelo ministro Alexandre de Moraes em audiência com Mauro Cid. Na verdade, o presidente queria que escrevesse que desse fraude, que tivesse fraude. Então, foi feita uma construção, uma discussão ali, e o que acabou saindo, eu acho, foi que não se poderia comprovar porque não era possível auditar. Eu acho que foi isso a conclusão final quando ele enviou o documento para o senhor. Com a liberação dos vídeos pelo ministro Alexandre de Moraes, as defesas dos principais acusados devem focar em eventuais falas de Cid, que contrastam com as acusações e que não foram incluídas pela PGR na denúncia apresentada contra Bolsonaro e outras 33 pessoas. Um dos pontos questionados é o suposto monitoramento do próprio ministro Alexandre de Moraes. A denúncia afirma que o pedido foi feito por Bolsonaro. Já em um trecho da delação, Cid afirma que o monitoramento não ocorreu no contexto de um plano de assassinato do ministro, e sim para confirmar suposto encontro entre ele e o então vice-presidente Hamilton Mourão. As defesas também vão insistir para que um eventual julgamento do caso ocorra no plenário do Supremo e não na primeira turma, responsável pela análise de ações penais. A definição sobre julgar um ex-presidente em um colegiado com 5 ministros ou com toda a composição do tribunal já causa ruído entre os próprios integrantes da corte, que defendem a necessidade de um debate detalhado e cuidadoso sobre a denúncia. Hoje, em evento do PL, Bolsonaro voltou a se defender. A origem do processo do golpe, segundo os iluminados, é o ataque à urna eletrônica. Eu acredito na máquina. Não acredito em quem programa a máquina. Por vezes, quando você está em um momento difícil, né, parece que tudo aquilo é uma eternidade. Como deve ser uma eternidade para quem está preso pelos atos de 8 de janeiro. E vocês sabem o que aconteceu. Umas prisões completamente esdrúxula, até elogio, né? Pessoas sendo condenadas 14, 15, 17 anos de cadeia, que nem estavam lá. O ministro Alexandre de Moraes desativou a conta que mantinha na rede social X. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o ministro não utilizava a plataforma desde janeiro do ano passado. Moraes tem criticado a plataforma pela falta de controle e sobre perfis falsos e desinformação. Ontem, o ministro aplicou uma multa de R$ 8 milhões à rede social
por não fornecer dados de um influenciador investigado por disseminação de fake news. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também votou para tornar Léo Índio réu por envolvimento nos atos de 8 de janeiro. De acordo com Moraes, Léo Índio, que é primo dos filhos mais velhos de Jair Bolsonaro, instigou e colaborou ativamente para os ataques. Ele é acusado de associação criminosa armada, golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O julgamento na primeira turma do STF ocorre em plenário virtual, sem debate entre os ministros. A defesa de Léo Índio nega as acusações. O julgamento está previsto para terminar em 28 de fevereiro. E volto ainda nesta edição com outras informações direto de Brasília. Cris e Celso. Obrigada, Fara. A seguir, depois de passar por exames de rotina, o presidente Lula participa de evento no Rio de Janeiro e diz que está com a saúde ótima. E veja também, grupo terrorista Hamas entrega mais um corpo de refém. Israel investiga se é da mãe de 2 crianças sequestradas e mortas. O presidente Lula participou hoje da entrega da concessão do Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. É o maior valor recebido em leilões do setor. A cerimônia aconteceu no Porto de Itaguaí, na região metropolitana do Rio. Lula assinou o contrato de concessão do terminal ao lado do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e de representantes da empresa vencedora do leilão. O acordo é considerado estratégico para o escoamento de minério de ferro extraído em Minas Gerais. Segundo o governo, a estrutura tem capacidade para movimentar 20 milhões de toneladas por ano e representará 1/3 da produção portuária do país. A empresa terá que investir mais de 3 bilhões e 580 milhões de reais. É o maior valor já alcançado em leilões do setor. Durante o evento, também houve promessas para a indústria naval. O presidente Lula está retomando o maior investimento da história em navegação do Brasil. Em 4 anos do presidente Lula, serão mais de 40 bilhões de investimentos na indústria naval do Brasil. No discurso, o presidente Lula falou sobre outros projetos do governo, como o túnel que será construído no litoral paulista, ligando Santos ao Guarujá. A obra, aguardada há décadas por moradores, deve ser anunciada na semana que vem, com um custo de 6 bilhões de reais. O presidente ainda comemorou investimentos da iniciativa privada no setor de portos, mas ressaltou a importância de investimentos na área da educação. Que esse país não quer ser eternamente exportador de soja, exportador de milho, exportador de minério, exportador de manga, exportador de qualquer coisa. Esse país tem que ser exportador de inteligência, de conhecimento, que é isso que dá valor agregado a um país. O evento foi realizado no dia seguinte ao check-up médico que descartou danos à saúde após a queda do presidente no banheiro do Palácio da Alvorada, em outubro do ano passado. Sem citar nomes, Lula aproveitou a agenda para alfinetar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Se alguém pensava, como o Aloprado, que fez um plano para me matar, se alguém pensava que eu ia parar de fazer política por causa da cabeça, eu quero dizer, se prepare, que o Lulinha está melhor aos 79 do que quando ele tinha 50. A Justiça Eleitoral de São Paulo condenou o candidato derrotado do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, por abuso de poder político, econômico e dos meios de comunicação. Isso durante a campanha. Ele tinha prometido gravar vídeos de apoio a candidatos a vereador em troca de transferências de dinheiro para a campanha dele. Com a decisão, Marçal fica impedido de se candidatar por 8 anos. A defesa do político disse que não há provas contra ele e que vai recorrer. A seguir, o governo federal vai publicar medida provisória para garantir acesso ao crédito do Plano Safra. E ainda hoje, jogador de beisebol é atingido na cabeça por bola a mais de 160 km/h nos Estados Unidos.
A Eletronuclear, que administra as usinas de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, disse que o vazamento detectado no núcleo do reator de Angra 2 não apresenta risco de liberação de radioatividade. O vazamento descoberto em dezembro vinha sendo mantido em sigilo. A informação foi publicada hoje com exclusividade pelo portal R7. De acordo com a nova administração da Eletronuclear, o problema aconteceu na primeira vedação do reator, que ainda conta com um segundo selo de proteção e um dreno. Portanto, não há risco de vazamento. O reparo deve ser feito apenas daqui a 12 meses. De acordo com o manual, para a realização do conserto, a usina teria que ser desligada. O número de roubos e furtos de motos aumentou em São Paulo no ano passado. Um levantamento mostra que, por dia, mais de 100 motos foram levadas por assaltantes em todo o estado. Foram 38 mil motocicletas roubadas ou furtadas em São Paulo em 2024. Uma delas era do Igor. A sensação é a pior possível, é de impotência, de revolta depois que passa. Acho que na hora é um susto muito grande, né? E essa já foi a segunda moto de alta cilindrada que ele perdeu para os criminosos. O primeiro roubo, há pouco mais de 3 anos, foi gravado por câmeras de segurança. Das 2 vezes foi um modus operandi bem similar, levar moto, os equipamentos, né, de moto, a jaqueta, capacete, os celulares também, que a gente fica impossibilitado de ligar para a polícia. Depois ainda tem essa dor de cabeça de documentação, celular, enfim, tudo que vem pós o roubo. Os números de 2024 representam um aumento de 7,3% em relação ao ano anterior. Os roubos até tiveram uma queda de 2,6%, mas os furtos, que são maioria, dispararam. Foram mais de 27 mil casos, 12% de aumento. A capital, por ter a maior frota, lidera o ranking em números absolutos. Mais de 15 mil casos de roubos e furtos, um crescimento de 9%. Para os coordenadores do estudo, o aumento desse tipo de crime tem relação direta com o crescimento da frota de motos, que só na capital passou de 960 mil em 2014 para 1,5 milhão em 2024. São quase 600 mil motocicletas a mais em um período de 10 anos. Quando existe o crescimento desse tipo de produto, cresce junto o quê? Cresce a demanda por serviços e cresce a demanda por peças de reposição. E é exatamente essa a questão. A demanda crescente por peças de reposição é o que atrai a criminalidade. A Secretaria da Segurança Pública informou ter intensificado as ações de combate, com foco nas lojas de peças e desmanches clandestinos. O Flávio teve a moto furtada dentro de um estacionamento. Deixei no estacionamento, quando eu cheguei estava estourado o estacionamento, o cadeado, né? E levaram a moto. Nem no estacionamento está segura? Não. Infelizmente, não. 2 criminosos que atacavam pedestres para roubar celulares foram presos em São Paulo. A dupla fazia rondas de moto para escolher as vítimas. A ação é rápida e violenta. Os dois percebem uma pessoa distraída com o celular nas mãos. Em segundos, sobem na calçada e atacam. Aqui, os ladrões fingem que vão entrar no estacionamento, dão meia volta e tomam o aparelho de um homem que chega a cair no chão. Os flagrantes foram feitos no entorno da Avenida Paulista e outras ruas da região central. A dupla foi identificada e presa hoje. O levantamento da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo revela que na capital foram registrados mais de 163 mil crimes desse tipo no ano passado, uma queda de 9% em relação ao ano anterior. Mas o que chama a atenção é que em alguns desses ataques, os criminosos não visam apenas os aparelhos, mas os dados que estão neles. Conseguiram acessar contatos de familiares e passaram a extorquir os familiares aí, ameaçando caso não fizessem Pix para eles. Esta mulher, que não quer ser identificada, foi uma das vítimas da dupla. 24 horas por dia preocupada com cada passo que a gente vai dar no meio da rua. A polícia do Rio Grande do Sul concluiu a investigação sobre o caso do bolo envenenado. No relatório final apresentado hoje, Deise Moura dos Anjos foi apontada como a única responsável pelas mortes de 4 parentes.
A investigação apontou que Deise colocou veneno na farinha que a sogra, Zeli Terezinha dos Anjos, usou para fazer o bolo em dezembro do ano passado. 6 pessoas da família foram internadas, 3 morreram e 3 sobreviveram. A polícia também confirmou que foi ela quem matou o sogro em setembro do ano passado, da mesma forma, colocando arsênio no leite em pó consumido por ele. A sogra, que era o principal alvo, sobreviveu. Deise Moura dos Anjos foi encontrada morta a semana passada na cela onde estava aqui na Penitenciária Estadual de Guaíba, perto de Porto Alegre. Hoje, os investigadores divulgaram cartas que encontraram no presídio. Em uma delas, Deise confessou que comprou o veneno, mas disse que seria para ela. Ela tentou envenenar o marido e o filho, e se não tivesse sido descoberta, a gente acredita que ela, em virtude de tudo que a gente já verificou da perturbação mental dela, ela pudesse praticar mais atos, inclusive fora da família. A polícia concluiu que foram 4 homicídios triplamente qualificados e 4 tentativas de homicídio. Como a suspeita morreu, não houve indiciamento. Agora, outro inquérito vai investigar quem vendeu o veneno para Deise. Centrais telefônicas criminosas se espalharam pelo país. Somente em Minas Gerais foram registrados mais de 56 mil casos de estelionato digital no ano passado. A chance de transferir o empréstimo consignado de um banco para outro veio por mensagem de celular. Parecia uma oferta segura. Falaram comigo que ia fazer uma portabilidade dos meus consignados de um banco para outro e que eu receberia algum dinheiro em troca, sim. A aposentada teve um prejuízo de R$ 13.500. Os criminosos ainda abriram uma conta com os dados dela. No Brasil, 1 a cada 4 pessoas perdeu dinheiro em algum golpe, como clonagem de cartão, fraude na internet e invasão da conta bancária. Os criminosos conquistam a confiança e roubam os dados das vítimas. Em Minas, foram mais de 56 mil casos de estelionato digital em 2024. A PM intensificou as ações de combate às fraudes. A primeira foi na Central de Atendimento do 190. A senhora foi vítima de golpe? Está acontecendo agora, senhora? Não apaga nenhuma mensagem, porque elas podem ser usadas como provas, tá? Desde o ano passado, as atendentes recolhem detalhes do crime, como número do telefone usado, prints de conversas, dados das contas bancárias e CPF passados pelos golpistas. A PM também faz operações e campanhas para combater as quadrilhas especializadas. A gente lança a campanha Se Deu Dúvida, é golpe, porque as pessoas passam a desconfiar desses links, dessas mensagens que são recebidas e acionam de imediato a polícia militar. Quem foi vítima agora redobra a atenção. Eu estou desconfiando de tudo, tudo. Porque eu sei chão. 2 brasileiros foram presos pela Polícia Federal ao chegarem hoje no aeroporto em Fortaleza. Eles estavam no voo de deportados dos Estados Unidos e tinham mandados de prisão em aberto por roubo. O avião com 94 brasileiros pousou pela manhã no Ceará e seguiu para o aeroporto de Confins, em Minas Gerais. Um ciclista escapou por pouco de ser atingido por uma árvore grande que estava sendo cortada na BR-470, no Rio Grande do Sul. O trecho estava bloqueado, mas o homem não percebeu a sinalização. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou que pretende renomear a Guarda Civil Metropolitana para a Polícia Metropolitana. O anúncio foi feito um dia após o Supremo Tribunal Federal determinar que guardas municipais podem realizar prisões em flagrante e atuar em ações de segurança urbana, como patrulhamento e revista. O governo vai publicar uma medida provisória para garantir o acesso ao crédito do Plano Safra. Luiz Fara Monteiro está de volta aqui no JR com os detalhes. Fara? É isso mesmo, Celso. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que vão ser liberados 4 bilhões de reais para o financiamento dos agricultores.
O impasse foi provocado pelo atraso na aprovação do orçamento para 2025. Sem a análise que deveria ter sido feita até dezembro do ano passado pelo Congresso Nacional, o Plano Safra deixou de ser executado. Para destravar o programa, que oferece linhas de crédito rural, o governo vai publicar uma medida provisória com a abertura de um financiamento extraordinário de cerca de 4 bilhões de reais para a safra deste ano. Nós estamos editando uma medida provisória abrindo crédito extraordinário para atender as linhas de crédito do Plano Safra. Mas é preciso fazer uma observação com muita cautela. Apesar de ser um crédito extraordinário, o governo está anunciando que ele estará dentro dos limites do arcabouço fiscal. De acordo com o ministro, as linhas de crédito rural suspensas pelo Tesouro Nacional nesta quinta-feira vão ser retomadas na próxima semana. E os bancos orientados a evitar interrupções na liberação do dinheiro. A possível descontinuidade do Plano Safra poderia ter custos políticos ao presidente Lula em um momento sensível de popularidade. A Frente Parlamentar do Agronegócio aprovou a decisão tomada pelo governo, mas reclamou da demora. Importante anúncio. Pena que isso não tivesse sido pensado anteriormente. O próprio governo tem dito do seu esforço para combater a inflação dos alimentos. E sabemos que o melhor remédio é produção, produção, produção. A análise do orçamento pelo Legislativo só deve acontecer depois do Carnaval. Até a aprovação, os gastos que não são obrigatórios ou essenciais são limitados pela regra fiscal que o governo é obrigado a seguir. Outras notícias de Brasília podem ser acessadas no r7.com. De volta com vocês, Cris e Celso. Obrigado, Fará. Quase 2 milhões de brasileiros estão na fila para receber benefícios do INSS. Esse é o maior número em 5 anos. O tempo de espera é em média de 39 dias. São quase 40 anos de contribuição. Por 2 anos foi autônomo. Nesse período, Jaime pagou o INSS apenas por 12 meses. No ano passado, o pedido de aposentadoria foi negado. Ele entrou com recurso, mas a demora é grande. Eu entrei com esse pedido em maio de 2024, o INSS indeferiu. Depois a gente entrou com recurso em junho, dia 17 de junho de 2024. Então eu estou nessa espera aí desde junho de 2024 do INSS analisar e também agora estou esperando a parte judicial. A Ercila está com o mesmo problema. Ela teve câncer de mama e passou por algumas cirurgias. Ela tenta o auxílio-doença desde julho do ano passado. O pedido já foi negado 2 vezes. Estou indo agora no meu cirurgião, que ele nem sabe que eu voltei a trabalhar. Os dados mais recentes do portal de transparência do Ministério da Previdência Social mostram que havia quase 2 milhões de pedidos em análise em novembro do ano passado, o maior número desde janeiro de 2020. O tempo médio de espera tem sido de 39 dias. Com hérnia de disco e inflamação no nervo ciático, o Carlos faz parte dessa lista e está há 2 meses sem salário. No telefone que eles pedem para a gente ir acompanhando, sempre dá como fora de serviço indisponível. Aí eu vim aqui para ver se eles me davam alguma informação, me deram a informação que tem que aguardar. E o prazo é até 45 dias. O presidente do INSS atribuiu o problema à greve de servidores e peritos, que já dura mais de 2 meses, e ao que chama de mau uso da fila. O que é o mau uso da fila? A pessoa acabou de ter um benefício negado, ele já entra com outro pedido, porque isso é permitido, e aí remarca a perícia, remarca outra avaliação social, isso acaba impactando dentro da nossa fila. Estou quase voltando a trabalhar sem necessidade do INSS, viu? Veja a seguir. Donald Trump fala sobre guerra na Ucrânia e imigração ilegal com governadores nos Estados Unidos. E no futebol, o Palmeiras segue vivo na luta pela classificação no Campeonato Paulista. Agora as notícias da guerra de Israel contra os terroristas. O Hamas entregou hoje mais um corpo para a Cruz Vermelha na faixa de Gaza. O corpo será levado ao Instituto de Medicina Forense em Tel Aviv para identificação. O Hamas declarou que os restos mortais são da refém Shiri Bibas.
Ontem, os corpos de 4 sequestrados deixaram a faixa de Gaza. Exames confirmaram que eram do jornalista Oded Lipschitz, de 83 anos, de Kfir Bibas, de 10 meses, e Ariel Bibas, de 4 anos. O quarto corpo, que deveria ser de Shiri Bibas, mãe das crianças, é de uma palestina ainda não identificada. Após os resultados dos exames, o porta-voz do exército israelense disse que as crianças foram mortas a sangue frio, contrariando a versão do Hamas de que foram atingidas por um bombardeio israelense. Os terroristas não atiraram nos 2 meninos pequenos, eles os mataram com as próprias mãos. Depois cometeram atos horríveis para encobrir essas atrocidades, afirmou Daniel Hagari. To cover up these atrocities. Já o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou: "Não descansarei até que os selvagens que executaram nossos reféns sejam levados à justiça. Nada vai me parar." Nothing will stop me. A família Bibas se tornou o símbolo do sofrimento dos reféns. O pai, Yarden, foi libertado no início de fevereiro. Recebemos a notícia devastadora do assassinato de Ariel e Kfir em cativeiro. Esperávamos, por certeza, mas isso não traz conforto, apenas profunda tristeza, disse Ofri Bibas, a tia das crianças. Autoridades aqui de Israel se preparam para receber 6 reféns amanhã. São os últimos sequestrados vivos que devem ser libertados na primeira fase do acordo de cessar-fogo. Além deles, outros 4 corpos serão devolvidos. Seguindo as normas da trégua, 602 prisioneiros palestinos que estão em território israelense serão soltos neste final de semana. Em meio a um cessar-fogo cada vez mais frágil na faixa de Gaza, Netanyahu pediu ao exército para intensificar as operações contra alvos terroristas na Cisjordânia, outro território palestino. O primeiro-ministro disse que a medida é uma resposta a um ataque realizado contra ônibus israelenses ontem à noite. O presidente Donald Trump disse hoje que a Ucrânia não tem nenhuma carta na manga para apresentar nas negociações de paz lideradas pelos Estados Unidos. Para Donald Trump, a presença de Volodymyr Zelensky nas conversas pelo fim da guerra não é muito importante. Tive conversas muito boas com Putin e não tive conversas tão boas com a Ucrânia, disse Trump. O presidente ucraniano não aceitou entregar terras com recursos minerais aos Estados Unidos em troca de ajuda militar. Apesar da negativa, um alto funcionário do governo da Ucrânia disse que as negociações não foram interrompidas. A afirmação de Trump foi feita a governadores republicanos durante um encontro na Casa Branca. A imigração ilegal foi outro tema debatido com os governadores. Nesta sexta-feira, o Senado aprovou a liberação de 340 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 1 trilhão e 900 bilhões de reais. A verba deve ampliar as ações de fiscalização nas fronteiras para combater a entrada de pessoas sem documentação no país. Quase 200 venezuelanos que estavam detidos na prisão de Guantánamo chegaram a Caracas ontem à noite. A Costa Rica recebeu o primeiro grupo de imigrantes, a maioria asiáticos, que foram deportados dos Estados Unidos. A transferência é parte de um acordo feito para abrigar temporariamente até 200 estrangeiros. A tensão americana com os vizinhos terminou com a vitória dos canadenses, que conquistaram um dos maiores torneios internacionais de seleções de hóquei contra os Estados Unidos. Numa provocação às ameaças de Trump de que o Canadá poderia ser um estado americano, o primeiro-ministro Justin Trudeau postou numa rede social: "Vocês não podem tomar nosso país, nem levar nosso jogo." O hóquei no gelo foi criado pelos canadenses. O acusado de matar o principal executivo da maior companhia de seguros de saúde dos Estados Unidos prestou novo depoimento hoje. Luigi Mangione, de 26 anos, pode ser condenado à prisão perpétua. Ele responde por crimes como assassinato e terrorismo. Em dezembro do ano passado, Mangione atirou em Brian Thompson pelas costas, em frente a um hotel de luxo em Nova York. A data do julgamento ainda não foi definida. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. O que todo mundo quer saber, como é que vai ficar o tempo no final de semana? Olha, Cris, as temperaturas seguem altas em todo o país e tem alerta para chuva forte. Boa noite para você. Celso, muito boa noite.
E boa noite para você de casa. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta laranja de perigo para temporais entre a região metropolitana de São Paulo, Campinas e litoral norte do estado. Além da chuva forte, a partir de amanhã começa uma nova onda de calor no Rio Grande do Sul e no interior de Santa Catarina, a 4ª do ano. As temperaturas vão ficar mais de 5 graus acima da média. Entre o Paraná, Mato Grosso do Sul e interior de São Paulo, o calor segue intenso. Na capital paulista, fim de semana quente com chuva forte, faz até 31 graus. O volume pode causar alagamentos na Grande São Paulo. Na segunda, as pancadas marcam presença no fim do dia. Hoje foi mais um dia abafado e com chuvas isoladas em vários estados. Neste momento, as instabilidades se concentram sobre o Amazonas, Tocantins e Mato Grosso. Amanhã, a frente fria segue estacionada na altura do Sudeste, estimulando a formação de nuvens carregadas entre Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Os estados do Maranhão, Piauí e Tocantins seguem em alerta para temporais. No giro de temperaturas, faz até 33 graus em Porto Alegre, 35 no Rio de Janeiro, 30 em Brasília e em Aracaju e até 28 em Rio Branco. Tempo delivery. O Gilson é de Serra Talhada, Pernambuco. Bem-vindo, Gilson. No sábado, chove de madrugada e depois esquenta até os 34 graus. A partir de domingo, dias ensolarados. O Moacir quer saber como vai ficar o tempo em Socorro, São Paulo. Oi, Moacir. A previsão para este fim de semana é de tempo abafado, com pancadas à tarde e alerta de temporais. Faz até 27 graus. A semana também começa com chuva. A gente espera seu pedido. Poste uma mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigado, Lidy. O Ministério Público de São Paulo denunciou 8 policiais civis após a delação premiada do empresário Vinícius Gritzbach, executado em novembro do ano passado no Aeroporto Internacional de São Paulo. O repórter André Tal tem novas informações. Boa noite, André. Boa noite, Celso, Cris, boa noite a todos que nos acompanham. O Ministério Público denunciou ao todo 12 pessoas, sendo 6 investigadores da Polícia Civil e 2 delegados. O MP também pediu à Justiça que mantenha todos os denunciados presos e suspenda os policiais de suas funções. Segundo o documento, a organização criminosa formada pelos investigados movimentou 40 milhões de reais em lavagem de dinheiro e corrupção passiva. A maior parte dos denunciados foi citada pelo empresário Vinícius Gritzbach na delação premiada feita no ano passado. Gritzbach confessou ajudar integrantes do PCC a lavar dinheiro com a venda de imóveis e denunciou pessoas e policiais que teriam relação com a facção criminosa e envolvimento em corrupção. O empresário foi morto ao desembarcar no Aeroporto Internacional de São Paulo. A denúncia foi enviada à Justiça, que agora vai decidir se os investigados viram réus. Cris, Celso. Obrigado, André. O desmatamento na Amazônia cresceu 68% em janeiro, na comparação com o primeiro mês do ano passado. Os dados analisados pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia acendem um alerta. Quando a gente compara janeiro de 2025 com janeiro de 2024, o aumento do desmatamento foi de 68% e da degradação florestal foi mais de 2.000%. Só em janeiro, 133 quilômetros quadrados foram devastados, o que representa mais de 400 campos de futebol por dia. Mato Grosso liderou o ranking do desmatamento com 45% do total, seguido de Roraima com 23% e Pará com 20%. Já em relação à degradação ambiental, quando há uma extração parcial de uma área, o Pará aparece no topo, com 46% das ocorrências, seguido do Maranhão, com 40%. Os dois, por exemplo, contribuem para as questões da emissão de gases de efeito estufa, quando a gente olha a longo prazo para essas questões climáticas, de mudanças climáticas. Esse engenheiro florestal ressalta que os distúrbios geram impactos ambientais, sociais e econômicos. De não criam empregos formais, de não geram divisas para o Estado. Então é uma atividade que ocorre à margem da legalidade, muitas vezes atrelada à violência no campo, colocando em risco a vida de pessoas que vivem nessas regiões. O Palmeiras venceu de virada o Botafogo de Ribeirão Preto na penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.
A vitória manteve o Verdão com chance de se classificar para as quartas de final, mas o time ainda precisa de uma combinação de resultados. Assunto para o Bruno Lohans. Ei, Bruno, boa noite. O Palmeiras parece que continua pendurado. Pois é, Cris, boa noite a você, boa noite ao Celso e a todo mundo que acompanha o JR. O Palmeiras precisa de uma combinação de resultados. Precisa vencer o Mirassol fora de casa e torcer para a Ponte Preta empatar ou perder contra o Bragantino. Ontem, no Allianz Parque, a equipe comandada por Abel Ferreira ganhou, mas a torcida protestou. Frustração era o sentimento no Allianz Parque. O Palmeiras entrou em campo com a obrigação de vencer para seguir sonhando com a classificação. Parte da torcida, insatisfeita com a falta de reforços e o desempenho abaixo do esperado, decidiu não incentivar o time no primeiro tempo. Essa sensação piorou quando o Botafogo de Ribeirão Preto abriu o placar com Alexandre Jesus. Mas Estevão logo mudou o clima com um belo gol. No segundo tempo, Facundo Torres, o craque da partida, virou o jogo. E Luigi fechou a conta com outro golaço para os 23 mil palmeirenses que estiveram no Allianz Parque no pior público do ano. A baixa presença de público tem um motivo. A fase não é boa e a torcida segue insatisfeita com a diretoria. A presidente Leila Pereira tem sido alvo de protestos, já que pela primeira vez em 15 anos, o Palmeiras pode ficar de fora da fase final do Campeonato Paulista. É frustrante tu estás com 20 pontos, né? e poderes ficar fora. A Ponte Preta e o São Bernardo têm feito um campeonato extraordinário e não me custa nada reconhecer isso. A gente entende a cobrança, entendemos a ansiedade da classificação, né? Hoje a gente tem que pensar agora no jogo de domingo. O Palmeiras tem a quarta melhor campanha da competição. O problema é que 2 dos 3 times que estão à frente, São Bernardo e Ponte Preta, também estão no grupo D. Ou seja, o Verdão segue fora da zona de classificação. Para avançar à próxima fase, a equipe de Abel Ferreira precisa vencer o Mirassol domingo, fora de casa, e contar com um empate ou uma derrota da Ponte, que vai jogar contra o Bragantino. Ganhar o Paulista sempre foi trampolim para o resto da temporada. Se o Palmeiras for eliminado ou for muito mal nesse Paulista, vai refletir no resto do ano. Na Liga Americana de Beisebol, uma cena impressionante. Um jogador foi atingido na cabeça por uma bola rebatida a mais de 160 km/h. O lance foi tão rápido que o arremessador do Los Angeles Dodgers, Bob Miller, não teve tempo de desviar. O jogador ficou de joelhos no campo, mas conseguiu sair andando sem ajuda. O atleta ficou com um hematoma na cabeça. Miller precisa passar por um protocolo de concussão causado por um choque como esse na cabeça. Ele fará uma série de exames para saber quando pode voltar a jogar. No domingo, a Record mostra tudo sobre a última e decisiva rodada do Paulistão. A partir das 6h30 da noite, você vai acompanhar Corinthians e Guarani na Neoquímica Arena. Além de todos os gols das partidas que vão ser disputadas no mesmo horário. Vale classificação e fuga do rebaixamento. Cris e Celso. Valeu, Bruno. E Bruno. Nós ficamos por aqui. À 00:30 tem mais uma edição do Jornal da Record. Fique agora com a novela Força de Mulher e logo depois, capítulo especial de Gênesis. José interpreta o sonho do faraó. Não perca. Boa noite, bom final de semana para você. Boa noite.